Bom dia, meu aluno de Direito. Você que tem curiosidade dos assuntos dentro do Direito de Família. Sou Edson Mariano, seu professor de Direito Civil. Olha aí, bacana? Dentro também do ramo de Direito de Família. Hoje nós temos um assunto muito bacana. Pouco informadas pessoas e quase todos não conhecem essa palavra e o que ela significa. Pacto antinupcial. Então, vamos aí estudar? Pegue a sua lei seca, faremos uso apenas do artigo 1640 do nosso Código Civilista para estudarmos a respeito desse assunto. Pois bem, a palavra pacto é nada mais, nada menos do que um contrato. Sendo assim, fique esperto, fique atento, dentro do negócio jurídico, dentro dos vícios de consentimento, dentro da eficácia do negócio jurídico, dentro dos termos do contrato, o que é o contrato, os princípios contratuais, é muito importante. E a mola que sustenta os contratos, a principal delas, dentre outras, é a autonomia de vontade, né? A certeza consciente de contratar, de saber das suas responsabilidades. Então, o contrato é algo muito importante que vai nortear a tua vida. E aqui não é diferente. Precisa também ter vontade, consciência, sabedoria, sabendo o alcance, as obrigações e os deveres em todos os contratos. Meu aluno de direito, você sabe que os contratos permearão dentro do direito civil a tua vida na militância como advogado. Você é curioso da área civilista? Saiba que é muito importante os contratos, como eles são redigidos, como eles expressam as suas cláusulas, qual o objeto, a descrição, as cláusulas e artigos que dão disposições para que uma parte possa levar vantagem em relação à outra. Enfim, o contrato é muito importante você fazê-lo com calma, com tranquilidade, que você possa participar do mesmo, questioná-lo, formalizar as cláusulas, para que mais tarde você não se submeta aos termos do mesmo que você assinou, rubricou todas as folhas e no final ali deu aquele chamego. O contrato, segundo pacta sunt servanda, ele faz lei entre as partes. É ele, dentro que seja lícito, possível, determinado, né, forma prescrita na lei, é ele que vai ser visto pelo juiz no conjunto probatório, numa demanda, no conflito surgido lá na frente em relação à quebra contratual. Contrato é muito importante, contrato é muito fundamental. Pois bem, nós vamos falar, e já percebemos que pacto é contrato e é muito importante, é algo sério. Mas aqui nós estamos na espécie pacto antenupcial. Vamos parar nesse título. O ante, com o E, a vogal E no final, é um prefixo latino, que nós herdamos aí dos latinos, da língua latina, que significa posição anterior, ok? E a letra I, anti, I, vogal I, é um prefixo grego, que significa posição contrária. Se nós colocássemos pacto anti com I nupcial, seria algo contra as núpcias, um contrato contra o casamento, que não é a questão aqui. Por isso, o nome está correto. O que nos falta, e agora já temos conhecimento, é o entendimento do significado do prefixo ante e anti. Ante, posição anterior. Anti, posição contrária. Então, pacto antinupcial é um contrato. É um contrato feito de forma solene antes do casamento, com plena consciência de quem? Das partes. De quem? Dos nubentes. De quem? Dos noivos que já estão passando pelo processo de habilitação para o casamento. Aí, nós, dentre vários civilistas conceituados, nós pegamos um conceito do professor, do grande mestre Silvio Rodrigues. Anote esse nome, para que você possa sempre utilizar, que possível, nas suas petições, tanto petições intermediárias como a peça vestibular, a peça inicial e tudo mais, os recursos, etc. Ele diz assim, esse grande mestre: é um conjunto solene realizado. Eu vou colocar, é um conjunto de atos, é um ato solene, vamos deixar assim, realizado
antes do casamento. Ó, bateu lá com antenupcial. Antes é posição anterior ao ato de casar-se, pelo meio do qual as partes, quem são? Só pode ser os nubentes, só pode ser os noivos que já deram entrada no processo de habilitação para casar-se. Esses noivos, esses nubentes, eles dispõem sobre o regime de bens, eles escolhem, quer dizer, só que essa escolha, ela é vinculada obrigatoriamente através da formalidade solene do pacto antinupcial. Então, eles dispõem, né, as partes sobre o regime de bens que irá vigorar, que irá ser eficaz, que irá valer entre elas durante o matrimônio, durante o casamento. Por quê? Porque nós temos na nossa lei, dentro do direito de família, os regimes de bens. E esses regimes vem de reger, sinônimo regra, norma, lei, são direitos postos dentro do direito de família, dentro do nosso Código Civilista, para proteger, né, a questão econômica e patrimonial do casal durante o matrimônio, durante o casamento, ok? Então, posição anterior, esse é um ato que ele é imprescindível. Você não vai fazer pacto antinupcial após o casamento, que aí o próprio tema já cai em contradição, seria pós-nupcial. Mas o pós-nupcial, existe algo que se deve ser feito depois que casou-se mediante o pacto antenupcial. Seria registrar esse pacto antinupcial, aonde? Registrar no cartório de registro de imóvel do domicílio do casal, como averbação também em todo o patrimônio do casal. Isso deve constar lá, é muito importante. Pois bem, regime legal. Nós temos 4 regimes que norteiam e dão segurança jurídica para o casamento, para a questão patrimonial do casamento. O regime de comunhão parcial de bens é o dito regime legal. Se você perguntar para os seus amigos que se casaram atualmente, quase todos estão dentro do regime de comunhão parcial de bens, que depois faremos vídeos, já temos um vídeo tratando a esse respeito. E temos outros 3, comunhão universal de bens, participação final dos aquestos, separação total de bens. Preste atenção, o pacto antenupcial, ele é obrigatório quando as partes, quando os nubentes não querem esse comunhão parcial de bens, que é o regime legal imposto pelo Estado. Então, através de escritura pública, registrada em cartório, lavrada e averbada nos cartórios e registros de imóveis competentes, quando vier a escolha para os outros 3 regimes, excetuando o comunhão parcial de bens, há a obrigatoriedade, né, de ser então feito, lavrado a termo, o pacto antenupcial. Regime legal. De acordo com o artigo 1640, o regime de bens será o de comunhão parcial. Então, esse 1640, ele já está indicando que é a maioria que as pessoas têm. Comunhão parcial de bens, se é uma condição, se porventura não houver convenção entre as partes. Porque se houver essa convenção a respeito do regime, ela então, em si, o ato solene, por escritura pública, o pacto antinupcial. Convenção é o contrato. Convenção é o pacto. Por isso, a importância da autonomia de vontade e discernimento pleno também nesse pacto, naquilo que vai fazer e qual a intenção. Porque ele vai gerar então uma responsabilidade, obrigações e deveres entre os cônjuges, né? Que vão passar a viver dali para frente. Vamos ler o 1640? Pega a tua lei seca civilista e participe comigo no caput e no parágrafo único. Diz assim: meu querido aluno de direito, doutor, que está nas cadeiras da universidade. 1640. Não havendo convenção, né? Não havendo contrato, ou sendo ela nula, ou sendo esta convenção nula ou ineficaz, vigorará, passará a valer quanto aos bens entre os cônjuges. Olha a finalidade,
algo que rege os bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Beleza? Na pedra, tá claro? Bacana? Pois bem, parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que esse código regula. A opção está relacionada com esses três últimos: comunhão universal de bens, participação final dos aquestos e separação total dos bens, que são obrigatórios, porque o primeiro, comunhão parcial de bens, ele já é mandado pelo Estado e você muda só se fizer o pacto antenupcial. E aí vem no finalzinho do parágrafo único: fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública nas demais escolhas. Nas três últimas escolhas, só por escritura pública. Aí entra a questão de solenidade que Silvio Luiz nos coloca, que é um conjunto solene. Solenidade acompanhada de formalidades legais. E que? Formalidades legais. Nessa parte, então, nós temos que o pacto ele está intimamente ligado ao regime de bens, porque ele regula o patrimônio do casal. A obrigatoriedade do pacto: sempre que os noivos, os nubentes, posição anterior ao casamento, optarem pelos regimes, por um dos outros regimes, é obrigatório fazer o pacto sob pena de ser considerado nulo ou ineficaz. Então não existe a possibilidade de eles optarem sem que façam antes, por escritura pública, de forma solene, o pacto antenupcial. Sempre que os noivos optarem pelo regime ou um dos outros três regimes, é obrigatório fazer o pacto sob pena de ser considerado nulo ou ineficaz o regime escolhido. Se tornou nulo, que existia e ele estava com uma nulidade, um vício de consentimento, erro, dolo, ou se tornou-se eficaz, automaticamente ele passa a ser considerado o regime legal, o regime de comunhão parcial de bens. Bacana? Legal? Espero ter podido ajudá-lo a entender um pouquinho mais a respeito do pacto antenupcial, que é muito importante. Você sempre, quando puder, instruir os seus clientes, esses que, se casados estiverem, mais tarde poderão então instruir os seus filhos, que irão casar-se futuramente. Sou Edson Mariano, professor de Direito Civil, especialista em Direito de Família. Que Deus te abençoe e um feliz 2022. Pacto antenupcial. Hoje você tem uma visão mais ampla a esse respeito. Que Deus te abençoe. Se sentir no coração, toque no sininho, dê aquele joinha para receber novas notificações e novos estudos a respeito das matérias do direito de família, que é um direito que faz parte, é um ramo do direito civil. Um Feliz Natal, que já foi, perdão, e um próspero Ano Novo.